Chegamos agora ao versículo 24, que diz: Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva brotou e produziu fruto, então apareceu também o joio. Aqui nessa segunda parábola, o Senhor começou dizendo o seguinte: o reino dos céus é semelhante, porque o reino dos céus começou a ser estabelecido quando a igreja foi edificada. Mateus capítulo 16, versículos 18 e 19, no dia de Pentecoste, na época em que a segunda parábola começou a ser cumprida. Foi a partir daquela época, depois que a igreja foi estabelecida, que o joio, os falsos crentes, foi semeado no meio do trigo, os crentes genuínos. O reino dos céus começou com a segunda parábola. Essa é a razão por que o Senhor usou as palavras: o reino dos céus é semelhante a... Essas palavras não foram faladas pelo Senhor na primeira parábola, porque naquele tempo o reino dos céus ainda não havia chegado. Antes, essa parábola dizia respeito à obra preliminar do reino dos céus. Mas agora, nessa época da segunda parábola, o reino dos céus havia chegado. Por isso o Senhor disse que o reino dos céus era semelhante a um homem que semeou a boa semente no campo. A parábola do joio é fácil de ser entendida. Na primeira parábola, a semente semeada pelo semeador era a palavra do reino. O versículo 19 diz isso claramente. Mas na segunda parábola vemos que a semente desenvolveu-se nos filhos do reino. Primeiramente, isso significa que a semente era a palavra semeada para dentro da humanidade, e em segundo lugar, que ela tornou-se os filhos do reino. Na mensagem anterior, enfatizamos que a semente é a palavra com Cristo como vida. De acordo agora com a segunda parábola, essa semente cresce em nós, o povo do reino, os filhos do reino. Assim, o trigo são os filhos do reino, os verdadeiros cristãos que nasceram de novo, que receberam a vida de ressurreição, a vida divina para dentro deles, os que são regenerados, portanto. Versículo 25 diz: Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Os homens eram servos, referindo-se aos servos do Senhor, principalmente os apóstolos. Foi quando os servos do Senhor estavam dormindo, não vigiando, que o inimigo do Senhor, o diabo, veio e semeou falsos cristãos no meio dos verdadeiros. O versículo 25 diz que o inimigo semeou o joio no meio do trigo. O joio, amigo, é um tipo de erva daninha semelhante ao trigo. Aliás, você sabe disso. Sua semente é venenosa, produzindo sonolência, náusea, convulsão e até mesmo a morte. O broto e a folha do joio são iguais ao broto e à folha do trigo. É impossível discernir um do outro até que o fruto seja produzido. O fruto do trigo, todos nós sabemos, é amarelo dourado, maravilhoso, mas o fruto do joio é preto. No Velho Testamento, os filhos de Israel no reino de Deus foram comparados a uvas crescendo na vinha. Enquanto no Novo Testamento, o povo do reino, no reino dos céus, é comparado ao trigo crescendo no campo. A vinha era cercada, limitada apenas aos judeus, enquanto o campo espalha-se pelo mundo inteiro, é ilimitado, aberto a todos os povos. Louvado seja o Senhor. Essa parábola revela que não muito tempo após o estabelecimento do reino, pela edificação da igreja, a situação do reino dos céus foi mudada. Foi formalizada com os filhos do reino, o trigo. Mas os filhos do maligno, o joio, cresceram para mudar a situação. Assim, uma diferença surgiu entre o reino dos céus e a sua aparência exterior. Enquanto os filhos do reino, o trigo, constituem o reino, os filhos do maligno, o joio, formam a aparência exterior do reino. O trigo são os filhos do reino, os verdadeiros cristãos, regenerados com a vida divina. O joio são os filhos do maligno, o diabo. Nos estágios iniciais do seu crescimento, o joio se parece exatamente igual, em cor e em forma, ao trigo. Mas um perito não pode discernir a diferença. Há uma grande diferença entre o fruto do joio e o fruto do trigo, porque o fruto do joio é preto e o fruto do trigo é amarelo esverdeado. Os filhos do reino são os filhos de Deus que têm a vida divina neles. Os filhos do maligno são os falsos cristãos, aqueles cristãos apenas nominais, que apenas se denominam cristãos, que não têm uma vida divina neles,
que fazem as obras do Pai por si mesmos, que levam o Evangelho por vaidade e tantas coisas desse tipo. Precisamos, amigo, nascer de novo, nascer da vida divina, permitir que essa semente divina nasça em nosso coração, permitir que essa vida cresça em nós, a fim de que sejamos parte do reino dos céus. Bem, quando os servos do rei quiseram arrancar o joio, versículo 28, ele disse: não, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. O joio e o trigo crescem no mesmo campo, e o campo é o mundo. Os falsos e os verdadeiros cristãos vivem no mundo. Arrancar o joio do campo significa tirar os falsos crentes do mundo. O Senhor não queria que seus servos fizessem isso, porque uma vez que tirassem os falsos cristãos ou crentes do mundo, os verdadeiros poderiam ser arrancados também, não é? O versículo 30 diz: deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-os em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. A colheita é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Na consumação desta era, o Senhor enviará os anjos primeiramente para reunir todos os joios, todas as pedras de tropeço e os que praticam iniquidades, atando-os em feixes e queimando-os com o fogo do lago de fogo. Então o trigo, os justos, serão introduzidos no celeiro do rei, o reino do seu Pai, para resplandecer como o sol. Em Gálatas capítulo 2, versículo 4 e 2 Coríntios 11, 26, Paulo menciona os falsos irmãos, dizendo que foi prejudicado por eles. Isso indica que, mesmo na época de Paulo, o joio já estava presente. É claro, a maioria veio desde Constantino, não é? Desde que Constantino fez do cristianismo a religião estatal. Nessa parábola, o Senhor mostra a questão séria do julgamento sobre o joio. Esse será um julgamento especial, porque os joios serão atados em feixes e lançados na fornalha acesa, que é o lago de fogo. Os dois primeiros a serem lançados no lago de fogo serão o anticristo e o falso profeta. Após eles, os joios serão lançados no lago de fogo na vinda do Senhor. O julgamento sobre os joios será muito sério, porque eles confundiram, frustraram e prejudicaram o propósito eterno de Deus. Aos olhos de Deus, os joios são extremamente malignos. Quando o Senhor veio, ele não semeou o joio, semeou apenas o trigo. Em sua obra preliminar para o estabelecimento do reino, ele semeou apenas a si mesmo e foi muito cuidadoso ao fazê-lo, semeando apenas um tipo de semente. Enquanto os servos do Senhor estavam dormindo, o inimigo, o maligno, Satanás, veio semear outra semente, a semente do joio. Isso ocorreu não muito tempo depois que a igreja foi estabelecida, no dia de Pentecostes. O livro de Atos indica que alguns falsos cristãos, que não receberam Cristo neles como vida, entraram aparentemente como verdadeiros, mas eram joios, não trigo. No início do século IV também, Constantino o Grande fez do cristianismo a religião estatal do Império Romano. Naquele tempo, dezenas de milhares de falsos crentes entraram no cristianismo. A fim de torná-los cristãos, Constantino encorajava-os a serem batizados. A muitos dos que foram batizados no cristianismo era dada alguma recompensa material, em prata ou roupas. Essa foi a maior oportunidade para o maligno semear o seu joio. Talvez, naquele tempo, eles fossem 10 joios para cada pé de trigo. Isso continuou até o presente. Na cristandade, há milhões dos assim chamados cristãos, mas muitíssimos deles não são cristãos verdadeiros. Todos os cristãos verdadeiros estão na igreja, mas alguns deles tornaram-se anormais e derrotados. Você pode dizer que não está no mundo nem na cristandade a aparência do reino. Está na igreja? Mas você está na igreja em uma situação normal ou anormal? Os crentes que são solo espinhoso são anormais. Eles são verdadeiros cristãos, mas o crescimento da semente é sufocado pelos espinhos, a fim de que eles não produzam frutos. Mas os crentes que estão no nível da constituição do reino dos céus são normais. Eles são pobres em espírito, puros no coração, todos trataram e têm tratado o seu temperamento, lascívia, ego e carne. Não têm ansiedades e não são iludidos pelo dinheiro. Por isso, estão na igreja normalmente, que é a realidade do reino dos céus. Cristo veio e semeou a semente, mas o maligno veio e fez coisas terríveis para causar complicações. Assim, nesta era, temos as pessoas do mundo,
o trigo, os filhos do reino, os filhos de Deus, e o joio, os falsos cristãos, os cristãos nominais, os filhos do diabo, que estão entre os filhos de Deus. Isso é sério, amigo. Muitos dos filhos do reino tornaram-se degradados e caíram abaixo do padrão, consequentemente são anormais. Assim, há 4 tipos de pessoas, ou 4 classes de pessoas: os crentes normais, os crentes anormais, os falsos crentes e as pessoas do mundo. Dia após dia estamos envolvidos com essas 4 categorias de pessoas. No próprio lugar onde você trabalha, todos os 4 tipos podem ser representados. Precisamos encarar essa situação na era atual com uma visão bastante clara. Não queremos estar com o mundo nem ser uma parte da cristandade. E mais, não queremos ser cristãos verdadeiros, contudo anormais. Antes queremos ser cristãos verdadeiros e normais, verdadeiros filhos do reino que vivem de acordo com a constituição do reino dos céus. Queremos produzir Cristo vivendo uma vida conforme a Constituição. Portanto, hoje não apenas estamos na realidade, nós somos essa realidade. Então, quando o Senhor Jesus, o Rei, vier novamente, estaremos na manifestação do reino dos céus, resplandecendo sobre o mundo para reinar como co-reis de Cristo e desfrutar da parte celestial do milênio. Para isso precisamos andar e viver no Espírito. Para isso precisamos aplicar a simplicidade em nossa vida, invocar o nome do Senhor, tocar na vida divina, orar, equilibrando a oração com a leitura da palavra. Louvado seja o Senhor.